Olá, querido, querida. Bom dia, alecrim dourado. Bom dia, alecrim dourado. Desejo que vocês tenham um excelente dia e que possam refletir, pensar. Eu falei esses dias sobre a questão da boazinha, de ser boazinha. E aí as pessoas comentam, falam coisas. E eu preciso me posicionar algumas vezes. As pessoas não me conhecem, mas quem me conhece já sabe que eu faço vídeo aí faz um tempo. E eu não sou adepta a generalizações. Cada caso é um caso. E a maioria das coisas que eu falo tem um contexto. Outras eu falo porque eu percebo as coisas e me posiciono, quero falar. Aí eu falei sobre a boazinha, uma moça me perguntou como é que deveria fazer para deixar de ser tão boazinha. Lindinha, né, gente? Do meu canalzinho, Pitaco da Joy. Segue lá no YouTube, Pitaco com K, porque o Pitaco é meu e eu escrevo como eu quiser. E aí ela me perguntou como que ela deveria fazer para deixar de ser boazinha, e aí eu falei discorri um pouco sobre esse tema de ser boazinha. Então, assim, tem contexto. E aí uma moça comentou, então quer dizer que você está dizendo que a gente precisa ser má? Se vocês assistirem o vídeo lá, vocês vão perceber que em momento algum essas palavras saíram da minha boca. Então, muitas coisas que nós falamos, as pessoas interpretam como elas quiserem, como vai dentro, né? Como é dentro, é fora, é uma lei. Lei da correspondência, né? E aí ela disse isso. Então você está querendo dizer que nós precisamos ser más. Não, eu não disse isso. O que eu digo é que nós precisamos ser coerentes com a nossa verdade. E a verdade sobre nós está no autoconhecimento. Na busca do autoconhecimento para se saber quem se é. Não é na superficialidade. Porque na superficialidade acontece o que a mocinha me disse. Ela quer dizer não e diz sim. E depois fica mal. Porque ela percebeu, porque nem sempre se percebe, isso já é um grande passo para um ser humano, já é um grande avanço, queridos. Perceber que disse sim querendo dizer não. E aí, a partir do momento da percepção que eu tomo consciência que eu faço isso, eu preciso me instrumentalizar, buscar ferramentas para mudar, porque eu não estou sendo coerente. Então é sobre isso, é sobre ser coerente. É sobre perceber o que é ajuda, o que é facilitação. O que é a minha criança rejeitada que está falando, ou o meu medo de perder, ou a cuidadora que habita em mim, todos os seres que habitam em mim, porque todos nós temos diversas facetas, isso não é privilégio de uma pessoa só, todos nós temos. Agora o que nós precisamos é olhar os papéis sociais, quais papéis a gente desenvolve, por quê, quando, como. Será que eu trago, por exemplo, o papel da funcionária que trabalha para dentro de casa? Será que eu trago a psicóloga para dentro do meu lar? São papéis que eu desenvolvo. Eu não necessariamente tenho que estar sempre exercitando um papel que é de um lugar específico, por exemplo, lá no trabalho, eu exerço um papel, exerço uma função. E lá eu estou daquele formato. E em casa eu vou estar naquele mesmo formato? Preciso olhar para isso, para ver se não há enrijecimentos, se não há falta de repertório em mim. Porque não é uma questão de ser má, é uma questão de estar alinhada com aquilo que você quer para si. É uma questão de colocar limites para si mesmo, em primeiro lugar, e para o outro. Porque quando eu olho para mim e sei dos meus limites, eu consigo
construir a minha cerca. Lá nos grupos de anônimos, que eu conheço muito bem, os passos, há uma frase que diz: ame seu vizinho, mas construa sua cerca. Né? Porque nós precisamos colocar limites. Porque, olha, você vem até aqui, daqui para cá, por favor. Né? E quando eu sou a boazinha, quando eu exerço esse papel da boazinha, que é aquela pessoa que quer dizer não e diz sim, e depois fica mal, e depois fica, ai, não devia ter feito isso, bababá, babá, aquela historinha. Porque eu não estou colocando limite para mim mesmo. E eu vejo, porque eu atendo muitas pessoas, já faz alguns anos que eu atendo, que eu exerço essa profissão da psicologia, que deixam de adquirir coisas para si, que deixam de fazer por si para fazer pelo outro. Falta para si mesma para agradar o outro. Por que que eu tenho uma pergunta importante que nós precisamos fazer, essa boazinha, esse bonzinho, por que que eu preciso tanto agradar esse outro? O que eu temo? Qual é a minha questão que me leva para este lugar de deixar faltar para mim em detrimento de agradar o outro? Por que eu preciso tanto agradar o outro? Ai, tô adorando ver minha foto ali, gente. É isso aí, ó. Pitaco da Joy. Pitaco da Joy. Canalzinho lá no YouTube. Segue, porque ele tá meio devagar, porque eu não tenho muito tempo, mas existe esse desejo já faz alguns anos, desde a pandemia, que eu percebi a necessidade de fazer vídeos, de falar com vocês, sem pretensão, no sentido clínico da coisa, porque não é um espaço terapêutico, é uma conversa, para quiçá poder ajudá-lo de alguma forma, certo? Para ampliar a tua consciência, a minha, porque eu sempre digo, quando eu falo, o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. E nós, humanos, podemos fazer esse exercício de nos ouvir. O que eu estou dizendo? Por exemplo, quando eu digo sim para o outro querendo dizer não, o que eu estou dizendo? Por que eu estou dizendo este sim? Querendo dizer não? São questões para nós pensarmos. E aí deixei até lá no Instagram o livro A Síndrome da Boazinha, capa, para quem quiser adquirir, compre. Não é meu, eu não lembro a autora, mas é importante nós termos conhecimento sobre nós mesmos. Aliás, o conhecimento, queridos, queridas, nos salva de muitas mazelas. Eu sou leitora voraz e hoje eu ouvi um rapaz, até depois eu vou postar aí, falar um pouco sobre o que ele disse, porque a pergunta que eu desejo fazer naquele vídeo é muito importante, para que nós possamos refletir, pensar sobre a nossa vida. O conhecimento é fundamental para que você possa mudar o teu status, ampliar suas ideias, expandir a sua consciência. Porque quando você vai expandindo a consciência, no sentido de aumentar a frequência vibracional, você vai percebendo que determinados lugares não te cabem mais. Não são mais para você. E é isso que muda a sua vida. Certo, queridos, queridas? Então, assim, o que eu falo tem contexto? Ou, se não tiver, não for uma pergunta de alguém, é algum bate-papo para que nós possamos extrair alguma coisa de útil. Se serve para você, ótimo. Se não serve, passa adiante, pode servir para alguém. Certo? Não existe nada mais importante do que a busca do autoconhecimento, se aprofundar em si mesmo para compreender por que, por exemplo,
você diz sim querendo dizer não. Porque, por exemplo, você não coloca limites para o outro. Porque quando você é boazinha, não coloca limites e não tem postura na vida, você vira presa fácil. Isso é importante que você saiba. Certo? Então há que se colocar limites. E de início, queridos, queridas, toda mudança, de início ela vai ficar meio capenga, talvez você extrapole, você ainda não tem esse manejo, né? Você ainda não tem essa expertise de como fazer, e aí você vai errar, e você vai ser extremista, vai para o outro lado, porque até achar o caminho do meio, leva tempo, é prática, é treino. Não há problema nenhum nisso, em ser extrapolar. Obviamente que você pode ter muitas perdas de amizade, de familiares, mas as pessoas, você pode até dizer, olha, eu ainda não sou muito boa nisso, mas eu quero muito aprender, porque eu preciso. Quem te ama de verdade, de fato, vai entender, vai compreender, quiçá pode até estender a mão e te ajudar. Porque quem te ama quer o teu bem. Quem não quer, você tem que repensar sobre isso, sobre essas amizades, sobre essas pessoas, porque é muito importante também o ambiente, o entorno. Você precisa olhar para isso, certo, queridos, queridas? Então, assim, tudo tem contexto, as conversas têm um intuito de expandir. Ah, aliás, deixa eu falar para vocês uma coisa, ó. Atomic Labs. Se vocês querem esses produtos, eu comprei essa pasta de amendoim, eu comprei várias pastas de amendoim, sabor, ó, avelã, delícia, hein? Milquinho, não experimentei ainda, algumas não abri, e cookies cream. O produto é maravilhoso, tem alfajor, né? Ó. Sabor avelã já foi, esse aqui já comi, só tem um, tá? Com o meu cupom Joyce Oliveira, vocês têm 10% de desconto. Se puderem e quiserem, entrem, vocês vão amar os produtos. Eu sou suspeita para dizer, porque a qualidade é ímpar. Tudo tem contexto. Nada acontece aleatório. Preste atenção nas situações, porque elas vêm para você. E se você se sente desconfortável sendo boazinha, dizendo sim sem querer dizer, querendo dizer não, olha para isso. Olha para isso. O que dentro de você faz com que você seja assim, com que você exerça esse papel. Fica a dica. Excelente dia a todos. Segue o canal lá no YouTube. Pitaco da Joy, Pitaco do com K. Porque o Pitaco é meu e eu escrevo ele como eu quiser. Certo? Porque Pitaco é com C, tá, gente boa? E eu sou pós-graduada em língua portuguesa. Estudei minha vida inteira e continuo estudando. Então, eu não é porque eu não sei escrever, é porque eu quero. É diferente. Beijo na alma, até a próxima.